E aí, galera, beleza? Então, desculpa de novo pelo barulho aí, mas vamos para a próxima parte da aula aí. Acompanhando meu bonsaizinho, bonsai, que eu ganhei aqui, ó, de plástico, mas é show de bola. Vamos lá. Primeiro eu queria começar com uma mensagem que mandaram para mim, já que a gente está falando disso, não é exatamente um falso ensino, mas uma preocupação minha. Uma preocupação minha em relação a algo que eu vivo. Eu mandei recentemente uma mensagem às pessoas agradecendo pelos inscritos no meu canal. E teve um amigo meu que ele falou, eu entendi o que ele quis dizer, né? Ele falou assim, eu falei assim, eu tô focando nos cristãos agora, os vídeos e tal, mas depois, mais pra frente, eu vou focar nos não cristãos, né? E aí ele mandou uma mensagem pra mim falando assim, foque sempre nos não cristãos. E isso, pô, é assim, é bem legal. Eu entendi o que ele quis dizer, sobre você focar nas pessoas que não conhecem a Jesus. Sim, isso é certo, nós temos que evangelizar, enfim, mas o que eu tava pensando era exatamente isso, porque como eu falei na última aula, existem existem muitas pessoas, não lembro na verdade se eu falei sobre isso, mas se você ler o livro de Atos, Pedro ele fala, não me vou lembrar o capítulo agora, ele fala assim que a mensagem da salvação pela graça era algo que tinha sido concedida aos gentios, né? E não deveria ser para os judeus, não deveria ser pregado não só para os judeus, mas para os gentios. Então, surgiu Paulo para pregar para os gentios, só que Pedro ele falava com os judeus. Então, ou seja, não era só necessário pregar para os judeus, mas para os gentios. Sim, a gente prega para os gentios, mas também tem que se pregar para os judeus, tem que se pregar para os cristãos. Porque, como eu falei, né? O cara vai domingo para a igreja, ele tá bem, tá isso, aquilo, se sente maravilhoso. Mas aí segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado, ele fica se condenando, se culpando, ele não sabe se Deus ama ele mesmo, se ele o perdoou e isso. Então, eu entendi muito claro o que meu amigo disse, só que é importante também você ensinar aos cristãos, porque se a gente tem uma igreja perdida, sem saber quem é, para onde vai, né, nós vamos trazer pessoas para as igrejas e elas vão ficar perdidas também. Vai ser uma outra forma de, tipo, a pessoa vai continuar perdida. Eu sempre falo que existe uma coisa, existem duas conversões para mim. A primeira conversão é quando você aceita Jesus, você vai para a igreja e tudo mais. E aí eu considero a segunda conversão quando você começa a entender a palavra realmente. Então você se converte de novo, como se fosse uma segunda conversão. Foi meio que uma conclusão que eu cheguei, não é tipo, não está escrito na Bíblia nem nada do tipo, mas que se entende, como Paulo falou, a partir do momento que vocês conheceram a graça de Deus de verdade. Então muitas vezes a gente não conhece de verdade, entendeu? Então, mas agradeci muito essa observação que esse meu amigo fez e tal, foi importante, eu não desconsidero nada, com certeza aceitei com todo respeito. Tenho aprendido a ouvir muito mais agora nesse momento da minha vida, porque eu sei que Deus ele vive dentro das pessoas e eu tenho que ouvir todo mundo, saber, nenhuma ideia é ridícula. Eu aprendi isso uma vez, nenhuma ideia é ridícula, mas em algum momento ela vai servir. Ela talvez naquela hora ela não funcione, ela não sirva, mas em algum momento ela vai servir para mim. Beleza? Enfim, vamos começar aí, porque eu tava falando, né? Vamos lá, eu queria começar com algo que eu escrevi, né? Falando sobre o fato de você não ser Deus, né? Só um minutinho. Nós não temos uma consciência disso muitas vezes, mas isso é muito verdade. Assim, você não é Deus.
Você não foi criado para ser Deus. Você é um ser humano. Só que muitas vezes a gente tenta ser Deus. E as pessoas nos incentivam a isso. Como? Vou te explicar. Quando você fala que bom, acordei hoje eu preciso trabalhar. O que eu vou trabalhar hoje? Eu vou trabalhar paciência. Hoje eu vou trabalhar paciência, o amor. Porque tem aquela pessoa que eu não gosto e tal, eu vou encontrar com ela hoje, eu vou trabalhar isso, que eu preciso trabalhar isso. Eu preciso trabalhar minha paciência com ela e o amor. E você chega lá e aquela pessoa te dá um bom dia e você já sobe aquela ira aqui. Aí, peraí, eu tenho que me concentrar, eu tenho que trabalhar o amor hoje, trabalhar o amor, eu vou amar, tenho que ter paciência. E aí, você acabou de fazer uma coisa. Você acabou de ser Deus, de tentar ser Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala que os frutos são os frutos do Espírito. Se é do Espírito, não é você que produz. É quem vive dentro de você que produz. Você já parou para pensar que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, significa isso? E a vida que agora vivo, né? Eu vivo na fé no Filho de Deus. Então é Cristo que vive em mim. Ele está vivendo aqui dentro, morando aqui dentro, e eu tenho que deixar Ele viver. Nesses momentos que eu preciso amar, ter paciência, eu tenho que deixar Ele viver. Não sou eu que vivo, é Ele que produz isso. O fruto do Espírito é produzido por Ele, dentro de mim. Muitas vezes nós achamos que somos nós que fazemos isso. Então por que às vezes a gente se pega pensando isso? Eu tenho que melhorar isso, eu tenho que mudar isso, não é você, é o Espírito. Então é simplesmente: Pai, eu sei que você é poderoso para mudar isso dentro de mim. Entende? Você é poderoso para mudar isso dentro de mim. Isso não é uma força que vem de você. Se você tentar, você vai falhar. Por isso que a aliança foi mudada. É a nova aliança, onde Deus é o foco disso tudo. Porque se você tentar fazer algo, a única coisa que a Bíblia fala que você pode produzir, que vai produzir quando você tentar, eu quero amar, eu quero não amar, são as obras da carne. O Espírito gera frutos, o homem gera obras. Uau! Isso faz muita diferença. Mas o homem gera obras. E o homem gerando obras, quando ele tenta fazer algo, ainda que ele esteja em Deus, que o Espírito Santo viva dentro dele, ainda que viva aqui dentro, o que vai gerar? Vai gerar obras da carne, né? Como eu expliquei na última aula, a carne não é você, mas a carne tenta te influenciar quando você tenta fazer algo, quando você tenta se justificar. É um sistema que existe na Terra, é um sistema da justiça própria. A justiça própria. Quando Moisés ele subiu ao monte para receber as tábuas das leis, quando ele desceu, se você reparar, o povo tinha quebrado o primeiro mandamento: não farás deuses antes de mim. Ele desceu com as tábuas e quando ele chegou lá, o povo tinha feito um bezerro de ouro, né? Então, você vê que eles quebraram o primeiro mandamento sem ter lei. Por quê? Porque o homem, por si só, ele tenta seguir a justiça própria. Quando ele tenta se basear pela lei, ele quebra a lei. Então, se você vê aquele bezerro de ouro, é muito interessante, estava estudando sobre isso. O bezerro ali também a simbologia do bezerro é como se fosse um animal, né? Um animal de trabalho, de labuta, né? Então, a simbologia, por exemplo, do bezerro de ouro é o seguinte: o ouro na Bíblia é a justiça. E o bezerro, né, a simbologia desse bezerro, desse animal, é a força, trabalho, labor da terra. Então, obras, né, são obras. Então, o bezerro de ouro ali era uma simbologia do quê? Da justiça própria. Quando o homem tenta se justificar diante de Deus. Quando isso é impossível. Você procura alguém que tenha feito um ato de justiça e de fé na lei. Nenhum. Porque você lê Romanos 3, 4, você vai ver isso. Na lei não há fé. Quando a Bíblia fala o justo viverá pela fé, não está falando ele seguir regras e normas e princípios, nada disso. Ele crê em Jesus. Só que Jesus estava escondido no Antigo Testamento. Então, viver pela fé, sabendo ser. O justo, ele é justificado por Deus, pela fé em Deus.
Abraão foi justificado pela fé. Então isso não é uma coisa que surge de você mesmo. Então, só que o que nós somos incentivados a fazer pelos ensinos é isso. Por exemplo, você tem que se santificar, hein? Se santifica. Se você for entender o significado da palavra santificar-se, você vai entender que a palavra santificação usada na Bíblia não tem nada a ver com fazer algo. Não tem nada a ver com fazer algo. É impossível você fazer algo e se tornar mais santo. Porque se fosse possível isso, através do seu jejum, de tudo, você fazer isso, Jesus não precisava ter vindo. Se a justificação vem por jejum, por oração, Jesus não precisava ter vindo. Porque então a lei trazia salvação, porque existiam jejuns na lei, existiam separação, o próprio Daniel fez isso, mas ele não era santo. A santidade, a santificação, a justiça, tudo isso veio através de Jesus, a verdadeira. Que a santificação no Antigo Testamento era o quê? Era queimar animais, né? Fazer aquele animal queimado, o aroma subir, né? A aspersão do sangue, se jogava sangue sobre as pessoas, dos animais mortos, e aquilo era considerado uma purificação, só que uma purificação em Hebreus fala da carne, né? Queria ler com vocês uma passagem muito interessante que eu descobri em Atos 17, 25. Atos 17, 25 fala uma coisa muito interessante, muito legal. Olha o que fala. Lá, ó, Atos 17, 25. Tampouco, ó, vou ler o 24 primeiro para fazer mais sentido. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Porque Deus ele não se baseia no que o homem faz. Ele queria que o templo dele fosse feito por ele mesmo, assim como toda a obra dele, tudo feito por ele. Tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando... Esse meu cachorro é uma benção. Voltando aqui. Ele não é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Olha isso. Ele não é servido por mãos de homens. Ele não está esperando você fazer o seu jejum para... E aí? Você já fez o que eu queria? Que delícia, olha a obediência dele. Ele não precisa disso. Ele não é servido por mãos de homens. É ele que dá. Ele é doador. Ele dá. Ele não é servido por mãos de homens. Ele não está esperando isso. Ele quer que você receba e entenda. Quanto mais você entende de Deus, a Bíblia fala, por exemplo, lá em Efésios fala para que vivamos, né, agradando em tudo e crescendo no conhecimento de Deus. Como fala em Efésios, se não me engano, Efésios ou Colossenses, eu vou colocar aí na tela. Mas você vive agradando a Deus em tudo quando você conhece Ele. Quanto mais você conhece Ele, mais você agrada a Ele em tudo. Por quê? Porque quando você conhece Ele, você sabe que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele ama você. Você anda na terra como alguém amado, alguém que sabe que Ele salvou, alguém que sabe tudo sobre o que Deus tem a respeito de você. E você anda agradando Deus em tudo, porque você está... Sabe, a gratidão flui disso. A gratidão não flui de porque Deus fez algo. A gratidão flui de uma vida entendendo quem Ele é. Na realidade, eu lembro que uma vez eu aprendi com um professor meu, assim, que as pessoas falam, eu não amo a Deus pelo que Ele faz, não amo, eu amo por aquilo que Ele é. E ele falou isso é muito mentira, porque você ama a Deus por algo que Ele fez. Eu amo a Deus por algo que Ele fez. Morreu por mim? Não faz sentido? Não é? Então vamos lá. Queria falar sobre a confusão sobre o Espírito. Que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, né? Então vamos aprender um pouquinho sobre isso daqui.
Primeiro que tem muitas pessoas que falam que o Espírito Santo está me incomodando, o Espírito Santo está me condenando, me bate aquela culpa, o Espírito Santo falando e tal. Só que se você concorda com isso, você tem que anular Romanos 8:1. Romanos 8:1 fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Se não há condenação, como o Espírito Santo pode te incomodar, te condenar? Não há condenação. Ele nunca vai virar o dedo na sua cara para falar. Ele pode te exortar? Sim, pode. É diferente. A exortação dele é diferente, porque ela guia você para entender a graça, e quando você entende a graça, você dispara. Não é uma coisa que ele fala com você, cara, e parar com isso, para com isso, para com isso, para com isso. Esse não é o método de Jesus. Você quer ver eu te provar isso? Zaqueu, Maria Madalena, a mulher do fluxo de sangue, e todos os outros, nenhum deles ele chegou para dizer isso. Se você viu Jesus daquela forma, agindo normal com as pessoas, falando, é daquela forma que o Espírito Santo é, daquela forma que Deus é. Jesus estava representando a Trindade ali, ele estava representando o que cada um é, como eles são. Ele era a imagem. Ele provava isso, né? Então, eu vou colocar a passagem aí na tela, você vai ler depois, mas isso é uma coisa interessante, que a Bíblia fala que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e aí ele define os três, cada um de uma forma. Do pecado por quê? Porque não crê em mim. Então, o Espírito Santo vai te convencer de um pecado, não crer em Jesus. Tirando isso, qual é o outro pecado que ele vai te convencer? Se o pecado para ele, você está entendendo? Jesus definiu aí o que é pecado para ele, o que é pecado para Deus. Ele falou isso bem claro para os fariseus e João e tudo mais. Olha só, se vocês não creem em mim, vocês já estão condenados. Está entendendo a ideia de pecado de Deus? Por que nós somos perfeitos em Cristo? Porque nós cremos nele. E isso é a única coisa e é o suficiente que Deus quer. Uma coisa agrada a Deus: crer nele. Crer que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, crer que ele existe, que ele é bom. Caraca, eu estou entendendo. Essa aula está sendo demais, porque muita coisa está fazendo sentido para mim, sabia? Estou conseguindo entender. E tá uma explosão de coisa aqui. Aproveitar e compartilhar para vocês uma coisa que eu achei muito interessante. Que às vezes eu vou fazer os vídeos para o meu canal, as ideias vêm, e é interessante que é o seguinte, a ideia vem, e aí quando vem a ideia, vem tudo pronto. O que eu tenho que fazer, onde eu vou pensar o lugar, tudo. E a minha cabeça fica assim, ó, às vezes eu vou dormir e aí vem uma ideia, e eu não consigo dormir. Fica assim, ó, as ideias vindo assim, ó. E aí isso é muito interessante, cara, porque tipo, eu não consigo dormir, fica aquela coisa doida, eu falo, Jesus, caraca. E aí, quando eu vou fazer, eu tava lendo uma passagem em 1 Coríntios 15, e eu lembrei que Paulo falou que ele perseguiu a igreja de Deus, né? Ele perseguiu e ele fala que quem fez que ele deveria operar menos que os outros discípulos, pelo fato de ele ter perseguido a igreja de Deus. Aí ele falou assim, porventura não sou eu que faço, mas é a graça em mim. A graça, eu fiz mais do que todos os discípulos, porque é a graça em mim e não eu mesmo, né? A graça que opera em mim. Eu estava lendo esse texto na Bíblia em inglês. Ele fala que essa força é como se a graça fosse estivesse equipando você. É ela que opera em você, ela equipa você por dentro e é ela que opera dentro de você. Ou seja, Jesus, o próprio Jesus em forma de graça, que ele é a graça, dentro de você operando, ele faz com que as coisas aconteçam. Ele vai dando a ideia, ele vai dando tudo e ele vai fluindo naquilo que Deus chamou para você para fazer. Aqui, as suas habilidades, seus dons. Você tem ideia que quando você nasceu, quando você estava sendo gerado, Deus sabia as qualidades que você teria? Criatividade, habilidade para administrar, ser uma boa dona de casa, ser um bom mecânico, ser, sei lá, um médico, um advogado, um cientista. Ele sabia das suas habilidades, que você tinha facilidade, sei lá, para conversar com as pessoas,
para interagir, era alguém animado, ou isso, aquilo. Ele sabia dessas capacidades e a graça coopera com você nisso. Ela equipa você para agir nisso. Então, a verdade é o seguinte, as pessoas falam assim, tudo de Deus e nada de mim. Mentira. Mentira. É tudo de Deus e tudo de você. Por quê? Deixa eu justificar para você. Não me entenda mal aqui, né? Você não concorda comigo? É tudo de Deus? Sim. Tudo de você? Sim. Deus mora onde? Dentro de você. Por quê? Desculpa, essa musiquinha é muito boa. Não sei se está dando para ouvir aí. Vamos lá. O cara tá vendendo, não sei por que inventaram de vender ovos agora, essa hora, 11 horas da manhã. Precisa, né? Pô, vende depois, cara. Mas vamos lá. O que eu tava falando? É você e Deus. É o seguinte, quando Deus decidiu morar em você, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Isso faz sentido da seguinte forma. Ele é o caminho, tipo assim, muitas vezes a gente só entende dessa forma, que ele é o caminho para Deus, ele é a verdade de Deus, ele é a vida de Deus, né? Sim, é isso sim, mas a gente tem que entender isso de uma forma mais profunda. Como assim? Jesus é o caminho dentro de mim, é a conexão, é o caminho dentro de mim que me conectou a Deus. Ou seja, eu e Deus estamos unidos agora, aqui por dentro. Ele é a verdade, porque a verdade... ela me libertou, por isso que Jesus me libertou, ele me libertou por dentro, a verdade está dentro de mim. E a vida, que agora eu tenho a vida de Deus, toda a vida de Deus. Você já notou que a fonte da vida agora vive dentro de mim? Então não são coisas normais que vão me satisfazer, porque eu tenho a vida de Deus dentro de mim. Então, quando ele se juntou a mim, ele quis dizer o seguinte, olha só, eu e você estamos juntos agora. Eu e você andamos juntos pela terra. Cristo em nós, a esperança da glória. Por quê? Somos pessoas normais, vivendo nesse mundo com Deus. Então, é simplesmente por isso. Jesus bate a porta para entrar e ele vai ceiar comigo. Sou eu e ele. Ele quer que eu esteja na minha completude com ele. Eu e ele juntos. Não são coisas separadas. Já percebeu quando você fala assim, poxa Deus, eu errei, eu falhei. Você sente como se você não tivesse com Deus, do mesmo lado que Deus. Muitas vezes os ensinamentos que nós recebemos nos levam a isso, de que nós não estamos no mesmo lado que Deus. Mas a verdade é que a Bíblia fala, lá em Romanos 8, se não me engano 38, fala, vou botar aí na tela, mas fala que quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele está do meu lado, ou seja, eu sou do mesmo time que ele. Ele não quer que a gente se sinta longe dele, fora dele. Nós estamos com ele. Olha, as minhas características, minha facilidade de falar, minha timidez, qualquer coisa que nós venhamos a ter está totalmente conectado e ligado a Deus, porque isso veio antes de nós existirmos, estávamos conectados nele, e ele sabia de cada uma dessas características. Somos seres únicos, eles vão nos usar, ele vai nos usar baseado no que nós somos, não no que nós tentamos ser. Não tente ser Deus, você é você, e ele quer você do jeito que você é. Você é quietinho, você é isso, você é aquilo. O nosso dom é muito mais do que algo totalmente espiritual, Não, o nosso dom é uma coisa simples que nós recebemos de Deus. É o que nós somos. Eu recentemente estava conversando com a minha irmã, estava falando uma coisa muito interessante, uma coisa que eu tinha percebido, que é o seguinte: se eu disser, as pessoas têm muita confusão em falar sobre, como se diz, ser bem sucedido no meio cristão. Por exemplo, você ser um bom pastor, um bom cantor, um bom isso, um bom aquilo. Enfim, não, toda a glória para Deus, isso, aquilo, sabe? Tipo,
Deus não é que nem o cara que, sei lá, do Super Bowl, que joga futebol americano. Ele faz não sei quantos touchdown. Depois ele faz assim, ó. Yeah, pra você, pra você. A glória de Deus não está nisso, no fato de nós chegarmos e darmos tudo para Ele. Ah, o que eu faço, isso, aquilo. Literalmente, a glória de Deus é que nós venhamos a dar frutos. E esses frutos não tem nada a ver com você fazer um touchdown, você fazer um gol, ou algo do tipo. Como assim? Entendeu? Isso, a glória de Deus tem a ver em nós entendermos, é o nosso culto racional, entendermos o que Deus nos fez, quem somos. Somos ministros, o nosso ministério somos ministros do Novo Testamento, ministério da reconciliação. A glória de Deus é saber que nós entendemos que nós fomos conectados com Ele de novo e nós podemos conectar outras pessoas a Ele de uma forma simples, porque as pessoas não são, eles foram destituídos da glória de Deus, eles não sabem quem são exatamente. Então, através disso, entende? É uma coisa simples. Simples. Evangelho é simples. Evangelho não é complicado. Então, sou eu e Deus na sua completude. Nós, eu e Ele. 100% dele, 100% de mim. Se você notar, Jesus era o quê? 100% homem e 100% Deus. Porque ele queria ter participação nos dois, participação completa nos dois. Ainda que ele abriu mão da sua glória, isso, aquilo, mas ele não deixou a essência dele, senão ele não poderia viver aqui nesse mundo. Ele continuava sendo, na sua essência, filho de Deus. Entende? Mas ele foi 100% Deus, 100% homem. Não é à toa que a Bíblia fala que a nossa salvação vem por Jesus Cristo, homem. Porque ele ama o ser humano de tal forma que ele quis ser como ser humano, e ele quer que nós sejamos nós com as nossas dificuldades, falhas. É isso que essa é a beleza de Deus. Essa é a beleza de Deus, se importar conosco, nos amar e habitar dentro de nós. Que nós estamos com Ele, nós andamos com Ele. Isso é belo, sabe? Isso é maravilhoso. Essa palavra, essa mensagem é muito doida, sabe? Ela vai do grego, do judeu ao grego, a todos os povos dessa terra, todos, qualquer um. E é isso que a gente tem que aprender a enxergar, a diversidade do ser humano. Que Deus, a multiforme graça de Deus, ela opera em cada ser humano de uma forma única. Esses milhões e bilhões de habitantes que nós temos na Terra, de diferentes povos, culturas, Ele quer o ser humano. Ele quer o ser humano. Ele não quer um homem para chamar ele, para prender ele numa caixinha de religiosidade. Ele quer chamar o ser humano para entender a beleza da vida, sabe? Vou dar um início a isso, mas na próxima aula eu falo mais sobre isso. Sobre o problema que muitas vezes os cristãos têm sobre esse mundo. Por exemplo, ouvir uma música secular, qualquer coisa do tipo, sei lá. Enfim, é muito doido isso. Por quê? Porque é o seguinte, o sacrifício de Jesus ele foi tão forte, tão poderoso, que ele não ligou só a gente a Deus. Mas em Colossenses, vou botar um texto aí, fala que ele uniu a Deus a terra. Aquilo que estava desconectado, ele uniu a terra de novo a ele. Fez uma conexão louca entre o céu e a terra. Ele uniu as coisas a Deus de novo, a terra. Porque tudo que existe foi espelho de Jesus. A beleza das flores e tal. Isso daqui não é de mentira, mas isso daqui não é de verdade, mas tem plantinhas assim. Olha só que maneiro, sabe? E isso é o mais belo que existe no Evangelho. Que Deus uniu a terra, o mar, o céu, as flores, sabe? Tudo que existe, tudo que provém do ser humano. Lógico que não aquilo que profana Deus, mas aquilo que provém do ser humano, né?
Tamo junto, pessoal. Até a próxima, eu termino isso. Cause we've been driving so long, I can't remember how we got here, or how we survived so long. I'm trying to run from her pride till you step out of my atmosphere. And I remember how I spent the 23rd feeling 6 feet under when I'm 30,000 feet in the air, chasing that